atrasado para poder gravar essa semana para vocês. Mas a minha menstruação resolveu adiantar. Mesmo estando ali na minha fase de TPM, que não seria a melhor fase, eu me organizei para conseguir fazer isso antes dela chegar. Mas ela resolveu que ela deveria adiantar e chegar nesse momento, participar desse momento. Oi, empreendedora! Eu sou Maíra Perdigão, nutricionista da Academia de Saúde da Empreendedora. E esse é o Mastiga Essa, o quadro oficial onde a gente fala de saúde de verdade, para quem empreende de verdade. Toda semana eu estou aqui para te mostrar como cuidar da sua energia, da sua alimentação e da sua rotina, com mais consciência e menos culpa. E o melhor, extraindo a melhor performance do seu corpo. E hoje o papo é direto. A sua rotina respeita o seu ciclo menstrual? Ou você anda exigindo de si mesmo a mesma energia, foco, performance todos os dias, mesmo quando seu corpo está gritando por uma pausa? Porque deixa eu te contar uma coisa, com carinho, você não é uma máquina. E mastiga essa. Se você sente que em certos dias tudo trava, que o humor muda, que a comida vira uma válvula de escape ou que a produtividade despenca, pode ser que o seu corpo esteja simplesmente vivendo o ciclo dele e você aí esteja ignorando. Bom, o ciclo menstrual tem 4 fases e nenhuma delas é aleatória. Cada uma ativa respostas físicas e emocionais diferentes que impactam no teu apetite, foco, criatividade, sono e até nas suas decisões no negócio. Como nutricionista, eu estudo esses impactos não só do ponto de vista biológico, mas também comportamental. Porque não basta eu saber o que acontece com os hormônios, é preciso também entender o que isso muda na vida real de quem tem 1000 tarefas, decisões e uma empresa para tocar. E aqui que entra a chave. A forma como você se alimenta, como você dorme, treina e gerencia o estresse, vai influenciar diretamente na forma como você vai passar por cada fase do seu ciclo. Ou seja, não é só sobre o que o seu corpo faz, é sobre o que você faz com o seu corpo. E se liga nisso. Fase menstrual, dias 1 a 5 do ciclo. Aqui a gente tem uma queda dos hormônios, estrogênio e progesterona. É como se o corpo estivesse recolhendo energia para se renovar. Naturalmente, a disposição tende a cair e o corpo fica mais sensível à dor, ao frio e até à crítica. O ideal aqui é reduzir a intensidade. Prefira alimentos mais leves, ricos em ferro, como leguminosas, folhas verdes escuras, sementes, alimentos anti-inflamatórios como cúrcuma, cacau, frutas vermelhas, gengibre, e beba bastante líquido, especialmente chás calmantes, além da água. Movimentos leves como caminhada, alongamento são mais bem-vindos do que treinos intensos nessa fase. E dica de bastidor: mulheres que vivem sobrecarregadas, se alimentando mal, dormindo pouco, estressadas, tendem a ter essa fase mais dolorosa. Isso não é normal, é apenas comum. A próxima fase, que é a fase folicular, entre os dias 6 a 13, aqui a produção de estrogênio começa a subir. E junto com ela, sua energia, criatividade, foco e disposição física. É o momento em que o corpo começa a florescer novamente. Então, aproveita essa fase para fazer planejamentos, dar início a projetos, retomar treinos mais intensos e organizar tarefas que exigem mais clareza mental. Esse é o momento mais cerebral do ciclo. Na prática, essa fase é como se fosse uma segunda-feira com café. Foco, ideias e gás para começar. A próxima fase já é a ovulação, entre os dias 14 e 16 do ciclo. É o pico de estrogênio que a gente tem. O corpo está no seu auge de energia. Disposição, libido, comunicação e confiança.
Biologicamente, é o momento perfeito, ideal para se socializar, se expor e se conectar. Então, use essa fase para gravar vídeos, fazer reuniões estratégicas, negociar, vender, liderar. Essa é a fase de alta performance social e profissional que a gente tem. Essa é a hora de aparecer. Se você precisa estar visível, aproveita essa energia natural. A próxima fase, Lutean, dos dias 17 ao 28. Aqui a progesterona assume controle. O corpo já se prepara para a menstruação. Muitas mulheres vão sentir queda de energia, aumento da fome, especialmente pelos carboidratos, irritabilidade, inchaço, tristeza sem motivo aparente. E os alimentos que acalmam, sustentam, são bons aliados nesse momento, como banana, aveia, cacau, castanhas, abacate, vegetais cozidos, chás calmantes. E os exercícios aeróbicos moderados, eles ajudam a melhorar o humor e ajudar a diminuir o inchaço. O intestino nessa fase também pode ficar mais lento, o sono piora, a autoestima vai balançando. E isso não é drama, é fisiologia, mas dá pra gente suavizar com hábitos certos. Agora uma coisa muito importante. Você pode até se planejar, se organizar, deixar as coisas mais ajustadas à sua rotina, ao seu ciclo. Depois de toda essa avaliação, depois de conhecer o seu ciclo, né? Mas é importante você ter em mente que o seu planejamento pode mudar. O seu ciclo ele pode se adiantar ou atrasar e você acabar perdendo um pouco desse ajuste, dessa sua organização. E assim, ter isso em mente facilita a forma de como você lida com situações emergenciais, com essas situações que fogem ao nosso controle. Mas eu te garanto que se você já estiver mais organizada, você vai passar por isso de uma forma mais tranquila. E sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque olha só, eu tinha me programado para poder gravar essa semana para vocês, mas a minha menstruação resolveu adiantar. Mesmo estando ali na minha fase de TPM, que não seria a melhor fase, eu me organizei para conseguir fazer isso antes dela chegar. Mas ela resolveu que ela deveria adiantar e chegar nesse momento, participar desse momento. Então hoje eu te falo com muita propriedade. Às vezes as coisas vão sair do planejado, mas só de você já estar mais organizada, as coisas vão fluir melhor. Eu poderia ter cancelado, eu poderia ter deixado para gravar em outro dia, mas não, eu já estava com as coisas ajustadas para isso acontecer e realmente hoje isso não está me atrapalhando, entendeu? Então a gente vai fazer ajustes, a gente vai tentar adaptar da melhor forma possível. Nem sempre vai ser possível, mas a gente segue da forma mais suave. E aí, como adaptar a rotina ao ciclo? De forma prática, né? E não é sobre parar a vida, é sobre como ajustar a forma como você vive conforme o teu corpo pede. E isso, empreendedora, é gestão de energia, não frescura. A alimentação equilibrada, o sono de qualidade, a redução do estresse e o movimento diário são as ferramentas que você tem nas suas mãos para viver um ciclo menos doloroso, menos oscilante e muito mais produtivo. Então, 3 passos para começar agora. Primeiro, observa o teu ciclo. Anota por 1 ou 2 meses como você se sente em cada fase dele. Olha para a sua energia, para o seu sono, foco, fome. Quanto mais consciência, mais estratégia. Segundo, respeita a tua energia nos agendamentos. Evite marcar grandes decisões ou entregas nos dias que antecedem a menstruação, né? E coloca as tarefas mais visíveis ou exigentes nos dias da ovulação. A sua agenda precisa trabalhar a favor do seu corpo e não contra ele. Eu tinha uma paciente que fazia exatamente assim nos agendamentos dela.
Terceiro, ajuste a alimentação com consciência. Não é sobre cortar tudo ou seguir uma dieta engessada. É sobre escutar seu corpo e dar o que ele precisa naquele momento. Quando estiver mais ativa, proteínas, fibras, energia mais limpa. Quando estiver sensível, alimentos que nutrem e confortam. É autocuidado com estratégia e sem culpa. Agora, empreendedora, o seu negócio não anda se você não estiver no limite. Agora, empreendedora, o seu negócio não anda se você estiver sempre no limite. O seu corpo fala com você o tempo todo. Mas se você ignora os sinais, ele vai gritar. Mastiga essa. Respeitar seu ciclo não é fraqueza, é inteligência, é cuidado, é o que te mantém firme, sem quebrar o caminho. Agora, desafio da semana. Observe o seu ciclo nos próximos 30 dias. Anota como você se sente em cada uma das fases. O que muda na sua energia, no humor, no sono, fome, até na criatividade. Mas anota mesmo. Só de perceber, de estar atento a você, você já vai começar a se tratar com mais gentileza, mais atenção e mais estratégia. Agora, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com aquela amiga empreendedora que vive se cobrando, principalmente nos dias que o corpo só precisa de uma pausa. E claro, segue o Mastiga Essa, porque toda semana a gente tem episódio novo para te ajudar a cuidar da sua saúde com mais equilíbrio e com menos culpa.